Olá, seja bem-vindo ao canal Transbordar do Coração. Hoje a gente vai falar sobre um sentimento que muita gente carrega e as deixa muito pesada. Já sabe do que a gente está falando? Sobre culpa. Será que você é uma dessas pessoas que carrega uma culpa gigantesca nos ombros e às vezes se sente muito pesada, difícil de caminhar, difícil de prosseguir, difícil de avançar em algum objetivo, em algum sonho, porque você se vê sempre culpada? Então, vamos falar sobre isso? Às vezes a culpa, ela é um sentimento paralisante, porque a gente está sempre olhando para algo que já passou, ela nos prende no passado. Para pensar que a culpa, ela tá no passado, sempre de algo decorrente do que a gente fez, do que a gente sentiu, do que a gente falou, do que a gente poderia ter feito e não fez. São coisas que a gente não consegue mudar. Mas talvez a gente tenha que olhar para essa culpa e ressignificar. Será que ela tem um novo significado? Será que eu posso atribuir um novo significado para essa situação que aconteceu? Em geral, sim. Será que você já parou para pensar que a culpa muitas vezes ela é decorrente da nossa construção familiar, das nossas construções de experiências, daquilo que a gente viveu na nossa infância? E muitas vezes essas experiências, tudo que a gente viveu, ela está orientando as nossas decisões hoje. Então, às vezes a gente se vê paralisado diante de uma situação ou a gente reage de uma forma que a gente não gostaria e a gente só para pensar depois sobre aquilo e a gente vê que, poxa, poderia ter feito diferente, poderia ter sido diferente, eu poderia ter agido de outra forma. Mas será que dentro daquilo que você tinha naquele momento realmente era possível você fazer algo diferente? Normalmente, quando a gente sente culpa, é porque a gente já está se vendo de um ponto de vista diferente daquele que a gente tinha quando a gente cometeu algo. Então, se no nosso passado a gente fez alguma coisa que nos trouxe culpa, para pensar. Se às vezes você hoje, um pai de família, uma mãe de família, que de repente se envolveu com vícios no passado e você se arrepende de ter trazido aquela situação, às vezes vexatória para sua família, às vezes uma situação que constrangeu as pessoas que você amava e trouxe consequências e você se culpa por isso hoje. Percebe que quando você faz essa análise, você já está se vendo de um lugar diferente do qual você estava quando você agiu daquela forma? Então, isso já significa por si só uma evolução daquilo que você era. Você está conseguindo olhar para aquilo e falar, poxa, eu teria feito diferente, eu teria feito de outra forma. Então, usa essa culpa, é o que a gente pode fazer, usar como combustível realmente para a gente tomar uma atitude diferente. E a gente não precisa ficar carregando, preso naquilo que a gente viveu, naquilo que a gente fez, naquilo que a gente falou, naquilo que a gente pensou, porque de repente era o que você tinha naquele momento. A gente precisa entender que a gente evolui. É sempre importante, dentro desse processo de olhar para essas circunstâncias, já de um ponto de vista diferente, que naquele momento, as circunstâncias que a gente tinha, a nossa ação, ela de repente foi a melhor que a gente poderia fazer. Dentro daquele conhecimento que eu tinha, dentro dos recursos financeiros, dos recursos emocionais, dos recursos relacionais que eu tinha. Então, se tudo que eu fiz foi dentro das minhas melhores condições, das minhas melhores possibilidades, eu posso me liberar da culpa, porque era o melhor que eu tinha nas condições que eu tinha. Então, eu não preciso ficar carregando isso para o meu futuro, porque além de me paralisar no presente, essa culpa, já foi algo ruim no passado, me paralisa no presente e nem me permite chegar no futuro. Então, será que é isso de fato que a gente quer? A culpa, ela quer nos aprisionar, mas se você consegue olhar para esse processo, se acolher
ter um olhar de misericórdia para você, porque é isso que a gente precisa muitas vezes. Às vezes a gente já vai ter muita gente nos culpando por coisas que a gente não queria ter feito. E a gente não precisa de mais um dedo e do nosso próprio dedo, né? Da nossa própria consciência falando a todo tempo. Você errou, você falhou, você isso, você aquilo. Você poderia, mas não fez, você. Então, traz essa consciência para um presente de falar assim, eu já evoluí, porque hoje, se eu carrego algum tipo de culpa, é porque eu já me vejo de um ponto de vista diferente daquele que eu fui. Faz sentido? Então, não tenha medo de encarar a culpa. Ela pode ser muitas vezes amedrontadora, a princípio, mas ela não precisa ser assim. Olha para você realmente com esse olhar de misericórdia e tire lições daquilo que você fez, daquilo que aconteceu, né? Você não precisa ficar vivendo no seu passado. Olha para tudo aquilo e fala, poxa, talvez fosse inevitável dentro das condições familiares que eu tinha, dentro das construções, dentro das experiências que eu tinha. Então, a partir de agora eu quero fazer tomar um rumo diferente, fazer coisas diferentes. E ok, é isso. O processo da vida é esse. Isso é um processo de amadurecimento e a gente tem condições de fazer isso. Então, se libere da culpa. Se libere desses sentimentos que te aprisionam e que impedem o seu caminhar. Olhe para você com esse olhar de misericórdia e lembre, você fez aquilo que você podia fazer de melhor dentro das condições que você tinha. Ok? Então é isso, que você tenha um futuro realmente livre da culpa, que hoje pode ser que esteja te aprisionando. Se você gostou desse conteúdo, deixa seu like, curta, compartilha e se inscreve para receber notificações dos próximos vídeos. Até mais! Fique com Deus!